E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Agora que essas cinzas esfriaram, abramos o livro antigo. Essas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos, de um império desgastado com palavras sem calor. A lareira se apagou, seus brilhos e suas centelhas de vida são apenas memórias em olhos baços. O que conduz minha mente, o que matiza meus pensamentos enquanto abro o livro dos caídos e inspiro profundamente o aroma da história. Ouça então essas palavras levadas nesse sopro. Essas histórias são as histórias de todos nós, outras e outras vezes. Somos história revivida e isso é tudo, sem o fim, que é tudo. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou a Thaís Frioli. Eu sou a Carol Chiovato. E hoje a gente tá aqui pra falar do Jardins da Lua, que é o volume 1 do livro Malazan dos Caídos. Foi lançado no Brasil pela editora Arqueiro em 2017. Com tradução da Carol Chiovato, que tá aqui, né? Então... Oi! A gente sempre fala o tradutor, mas é estranho falar o tradutor quando ele tá junto. Antes da gente falar sobre o livro, vamos só agradecer quem ouviu o último episódio, que foi sobre a Roda do Tempo, que teve uma recepção muito boa nos grupos, no YouTube, em tudo. Foi sobre O Olho do Mundo, que é o primeiro livro do Roda do Tempo. A gente gostou bastante do feedback do pessoal. Sim. da resposta. A gente pretende continuar a série, como a gente pretende continuar todas as séries de fantasia que a gente gosta bastante, né? Sim. Carol, quando você não tá traduzindo, o que você faz? Bom, agora eu tô trabalhando bastante no meu doutorado, que é sobre bruxas, enquanto estereótipo do feminino transgressor. Isso é dentro da literatura, né? Isso, dentro do inglês. Eu trabalho um pouco com língua e literatura porque eu estudo pelo viés do discurso, análise do discurso e tudo mais, mas estudo bruxas. Bem legal. E eu também escrevo, né? Mas isso é atividade paralela por enquanto. Você já tem algum livro publicado? Eu tenho contos publicados, mas livros legal. não. A gente vai deixar então no link. A Carol, ela participou já do Ordem Vermelha, que é o nosso podcast mais ouvido. Verdade. Isso, tanto pelos convidados quanto pela qualidade e o sucesso do livro, né? Nosso podcast de maior sucesso foi o Ordem Vermelha. Genial isso! O Jardins da Lua, ele foi escrito por Steven Erikson e ele saiu originalmente em 1999. O livro ele foi concebido originalmente como um roteiro no início dos anos 90 pelo Steven Erikson e pelo Ian C. Esselmont. E eles levaram até a indústria cinematográfica, que achou o livro inviável para ser reproduzido. Isso é muito antes da época do Senhor dos Anéis, né? A gente tá falando 10 anos antes. E na época a fantasia não estava em alta. A época da fantasia no cinema foi no começo dos anos 80, principalmente com filmes como Conan o Bárbaro e o Excalibur. O Steven Erikson, depois ele adaptou o livro para um romance. Ele conversou bastante com o Esselmont a respeito e eles decidiram fazer então uma série de romances, na verdade. E eles adaptaram, ficaram aí 8 anos praticamente adaptados, né? Inclusive a história do Erikson é uma história de vitória também. Ele teve mais de 10 recusas de editoras grandes. E só quando ele se mudou para o Reino Unido junto com a esposa dele, porque a esposa dele foi trabalhar e ele foi acompanhar ela, né? Que ele é canadense, né? Ele revisou o livro, ele disse uma última vez lá, e aí ele conseguiu uma aceitação pela Bantam Books, que é uma editora grande, e em 99 o livro dos Jardins da Lua foi a fantasia surpresa do ano. Ele teve uma venda imensa. Na verdade, o Erikson, que não tinha publicado nada de fantasia ainda, ele teve um contrato excelente, tipo, com um valor muito alto ele recebeu pelo livro. Que foi um negócio que, assim, que mexeu no mundo da fantasia, assim, dos autores, né? O pessoal ficou impressionado e virou meio que um paradigma, de certa forma, assim, as pessoas queriam ser que nem ele.
Eu acho que esse é um livro que vai ser mais difícil fazer um resumo. Que acontece muita coisa, mas... E com muitos núcleos, né? Então fica... que vão se amarrando. Eu acho bem magistral a forma como ele pôs isso, mas é difícil resumir. Mas vamos tentar um resumo. Não, ó, um resumo sem spoilers. A gente tá falando... O Jardins da Lua, ele faz parte do livro Malasanos Caídos, que tem 10 livros. Então, o Jardins da Lua, de fato, é só 1/10 da história. Ela é uma história que meio que se interrompe. A gente não tem uma resolução de tudo que tá ocorrendo. O Jardins da Lua, ele começa a história, ele tá narrando a história da invasão do Império Malazano ao continente de Genabax. Eles estão derrubando cidade após cidade das cidades livres. Genabax é um continente que é cheio de cidades-estados. O Império Malazano, ele é um grupo unificado, inspirado no Império Romano. E eles estão dominando este continente, derrubando as cidades. E aí eles encontram resistência de seres sobrenaturais poderosíssimos, a partir de um determinado ponto. Esses seres sobrenaturais estão apoiando as cidades ainda livres. Eles se perguntam por que isso está ocorrendo, etc. Acho que é a melhor forma de dar um resumo. Assim, um resumo bem resumido, mas tá bom. É o que acontece, né? Aqui no Brasil ele foi publicado o primeiro livro pela editora Arqueiro. Hoje tá saindo o segundo livro. Isso. Vocês podem conferir. Você que leu o primeiro livro e não lembra direito, você acompanha a gente, os spoilers. E você já pode comprar aí o segundo livro. A gente vai deixar os links também. Se você comprar pelo Kindle, você pode baixar imediatamente. Se você comprar físico, você espera, mas provavelmente se você vai comprar pela Amazon, por exemplo, vai vir rápido. O Portais da Casa dos Mortos, ele já tá disponível e é um livraço, tem mais de 800 páginas. Com certeza a gente comprará pro Kindle também. Vai comprar os dois. Mas... vamos falar do Jardins da Lua. Só assim, os fãs têm reclamado muito sobre como a editora tem tratado esse livro, porque a editora prometeu lançar os 2 primeiros ano passado, ela lançou um só. E foi um evento, assim, foi um evento legal, foi o primeiro evento literário que a gente foi. Sim, verdade. Foi um evento numa livraria lá em São Paulo, que a gente é do interior, né? Então, a gente foi, mas foi um evento da Arqueiro. Mas foi mais sobre os livros de romance, estilo Outlander, do que sobre os Jardins da Lua. Tanto que as pessoas que fizeram o evento, elas estavam mais nesse nicho da Arqueiro do que Jardins da Lua. E o Gustavo, ele falou assim, foi nesse dia que ele percebeu, eu poderia fazer um canal no YouTube. É, verdade. Porque ele pegou o microfone e explicou o livro para uma sala cheia de mulheres. E muita gente saiu de lá falando, nossa, eu quero ler esse livro. É porque eu acho que a Arqueiro, ela tem mesmo essa tradição, eles trabalham bem com romances, eles gostam de trabalhar com isso e, assim, pega a lista, né? Então... é muito forte, né? É muito forte a quantidade de vendas e isso, ninguém vai punir uma editora por querer vender livros. Com certeza. A questão é que eu acho que as pessoas tendem a vender livros do tipo do Erikson como se fosse uma coisa, sei lá, pra meninos, ou como se mulheres não pudessem gostar disso. Porque, assim, honestamente, eu traduzi Jane Austen, eu amo Jane Austen, mas eu traduzi o Erikson, eu amo o Erikson, e uma coisa não se opõe à outra. Com certeza, tanto que eu falei, lá era uma sala praticamente só com mulheres, tinham pouquíssimos homens. E várias falaram, nossa, eu quero ler esse livro. A maior parte delas eram dos grupos de leitura de romance histórico. Sim, que é a Julia Quinn, né? Isso. Na verdade, ia ter uns anúncios de Nora Roberts, umas coisas assim. E aí, junto, eles falaram do Jardins da Lua. Na época, falaram do Tumbas de Atuan, que era o que tava saindo, né, da Ursula Le Guin. Eles aproveitaram pra falar da linha de fantasia, junto com... Porque Nora Roberts, acho que eles entram meio que na linha ficção fantástica deles, né? Porque tem umas coisas meio... meio sobrenaturais, assim. Então, eles fizeram tudo junto, assim, no mesmo balaio, mas aí acabou fazendo sucesso, assim. Beleza. Eu falei sobre o livro bastante pessoal. Então, eu tô falando aqui porque as pessoas pediram pra gente falar. Sim. Eu sei que é difícil, são livros complicados, mas tem um público. Na verdade, eu fico conversando bastante com o meu marido sobre isso. O Bruno, que participou da do podcast da Ordem Vermelha, gente. O livro, ele não é assim tão complicado quanto a gente fala. Não. Na verdade, ele é complicado de explicar. Sim. E talvez você fique um pouco... Ele te dá meio que um mindfuck na hora que você vai começar a ler, porque... O que acontece? O Erikson, ele narra como se ele fosse, sei lá, um deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele te joga no meio de um mundo que já tá acontecendo. Sim. E daí você vai ter que
captando as informações conforme elas vão aparecendo na história. E eu acho que ele faz isso bem, mas às vezes dá um pouco de confusão, porque a gente tá acostumado, talvez, dentro da fantasia, a gente tem se acostumado muito a livros um pouco didáticos, né? Deixa a gente um pouco preguiçoso. Eu não sei. Eu já vi muita gente falando que achava muito, muito complicado. Mas talvez muitas das pessoas leram em inglês, então, de repente, a linguagem do Erikson é uma linguagem bastante difícil em inglês, não é uma linguagem fácil. E eu não sei, eu acho que às vezes pode ser isso. E o fato de ser uma obra muito volumosa, né? Que eu tenho revisto um pouco, que eu também falava que era uma obra complicada, mas eu comecei a parar e pensar, assim, eu não sei se eu acho tanto, assim... Eu já vou dar minha opinião aqui. O que eu achei sobre esse livro? Eu gostei do livro. O maior problema dele é que, assim, livro de fantasia geralmente demora pra engrenar. Né? Aí chega uma parte do livro que ele engrena. Engrena bem, você fala, nossa, agora vai e vamos lá. E um livro desses é normal você engrenar lá pela página 80, 100, porque você está se acostumando à história, né? E o problema é, quando você se acostuma à história, existe uma quebra. Sim. Ele muda o foco. Sim. Vamos supor que uma novela da Globo tem os núcleos, né? Ele muda de um núcleo pro outro. Totalmente. E aí você começa a se adaptar de novo. E vai. Pra quem tá acostumado a ler livro de ficção científica, em que você lê e não tá entendendo nada, e às vezes você no final só vai entender, nas últimas páginas. Então, esse é um livro sensacional. Então, eu gosto disso. Eu acho um livro muito recompensador. Sim, eu acho que essa é a melhor definição. Porque, tipo, você fica com uma sensação de... Gente, isso é bom. Eu não tenho certeza do quanto isso é bom ainda. Sim. É muito comum, gente, que depois de terminar os 10, volta pra ter o prazer de desvendar as pequenas pistas que ele deixou nos jardins. Então, aproveita agora e fala o que você acha do livro em geral. Assim. Eu poderia dizer que eu sou suspeita porque eu traduzi, mas não, porque eu só traduzo o que eu gosto. Se não achar legal, eu recuso. Então, assim, eu gostei muito da forma linguística com a qual ele trabalha. Eu gostei muito do sistema de magia que ele inventou, que, assim, é um sistema de magia que só podia ter sido inventado por um antropólogo. Porque ele leva em questão as civilizações. Na verdade, tem um quê de ficção científica, se você parar pra pensar, que ele pensa em dimensões, Sim. né? Múltiplas dimensões. Não é ficção científica, né? Mas tem isso em comum com a ficção científica. Eu gosto muito da forma como ele pensou esse universo, eu gosto muito da forma como ele se coloca em relação ao universo. Porque a gente fala muito do Martin, o George Martin é incrível, que é incrível. E o Erikson tem em comum com o Martin a questão de se pôr como um deus. Eu tô narrando o que tá acontecendo nesse mundo. E tipo, se algumas pessoas morrerem, que pena pra ela. E o benefício dele em relação ao Martin a série já está completa. Então, né? E assim, eu acho que tem mesmo esse livro o problema, que na verdade o Erikson sabe disso, ele fala que é uma crítica, ele sempre fala, Jardins da Lua é um livro que as pessoas ou vão adorar ou vão odiar. Porque ele tem isso, ele tem parte 1 e parte 2, e eles meio que são livros diferentes. E no fim da parte 2, você vai ver as coisas da parte 1 se costurando. Então, eu acho que por conta disso, tem esse problema que você falou. E eu acho que tem mesmo, porque eu quando tava traduzindo, eu bati o olho e falei, gente, mas o que tá acontecendo? Sumiu aquela galera toda e entrou essa nova agora? Não tô entendendo nada. Quem são essas pessoas? Meu Deus. Voltei ao início do livro. Sim, é como voltar ao início do livro, é como se fossem dois. E o primeiro ficou completamente sem solução. Parece um livro de contos, tipo, de vários autores que escrevem do mesmo jeito, mas cada um tá contando uma história diferente. Talvez. Sabe, tipo, porque eu tenho essa impressão quando eu tô lendo conto, assim, eu não sou super fã de contos por causa disso, porque quando eu tô me habituando, acaba, sabe? Quando eu tô, agora eu gosto desse personagem, acabou. É que eu acho que o conto funciona como um soco na cara, né? Sim. Ele não é você criar uma relação, é você tomar um susto. Sim. E eu acho que o Erikson, na verdade, ele tem um sentido que você falou, eu acho que ele usa isso de conto, você toma sustos sucessivos. Então. O Erikson, às vezes, é muito criticado por ele pôr personagem overpower demais, assim. E tem muita personagem muito overpower. Só que, por outro lado, ele põe os mortais fazendo coisas bem interessantes, é bem legal inclusive usando
os imortais? Na verdade, os mortais, por muitas vezes, eu achei eles mais poderosos. Então, eu acho que o que eles fazem aqui guarda extrema relação com o que a mitologia grega faz. Sim, é verdade. Tipo, você tem um mortal lá atirando... Era o comentário... Você roubou meu comentário. Droga. Desculpa. Não, mas é exatamente isso. Porque é os deuses andando entre homens, os deuses tendo falhas e paixões, esse tipo de coisa, né? É porque dentro da mitologia malazana, o que acontece é que muitos dos deuses já foram homens. Uhum. Eles eram mortais, sei lá, no reino deles. E daí eles estão agora em outro domínio, que eles chamam de domínios. Ou então eles são de povos ancestrais. Então são outras raças que vivem mais e pronto. E daí, de acordo com a gente, aquela raça que vive mais e pronto é meio endeusada. Mas boa parte das pessoas daquela outra raça são mortais também. E podem ser dominadas. Ele tenta balancear isso. Então você tem sempre a contrapartida, mesmo como um RPG, até porque isso é baseado numa campanha do Esselmont com ele, que era uma campanha de D&D. Depois mudou e tal. Mas... Começou com uma campanha de D&D, depois foi pra GURPS. Teve uma época que eles fizeram um trabalho de antropologia, acho que na Indonésia, que ficou... O Erickson e o Esselmont eram, tipo, as únicas duas pessoas que falavam fluentemente inglês do grupo deles, assim. Então eles ficavam, tipo, só os dois juntos jogando RPG sozinhos, assim, um mestrando pro outro, sabe? Não, e assim, o que é muito legal que você sente desse livro é que, por exemplo, hoje em dia as questões de diversidade estão muito em pauta. O Erickson, ele trabalha majoritariamente com personagens não brancas. E ele não busca nenhuma glória por isso. É só a questão, justamente, ele tem esse background de ir pra várias partes diferentes e se acostumou a ver pessoas diferentes como pessoas e não como objetos exóticos. E várias personagens femininas iguais. Sim! Também. Não tem o desequilíbrio, assim, o homem é melhor ou não. Então... Existem... o que eu senti, assim, existem situações que pra gente seriam consideradas misóginas. Por exemplo, existe a instituição do estupro nesse universo, existe a questão da guerra e tal. Só que, por exemplo, o exército malazano tem mulheres e você não pode presumir, se você ler The Soldier, que isso é um homem. Do mesmo jeito que ele eu acho legal que meio que uma vilã da série, vilã entre aspas, né? Ela sim, que é a Imperatriz. Sim. E ela é, tipo, super poderosa e domina uma quantidade imensa de poder, de pessoas. Você gostou, então? Você gosta muito? Eu sou apaixonada. Mais do que do 1, eu gostei do 2, assim. Eu acho fantástico. Então vou buscar já o seu 2 também. Vocês estão ouvindo? O que eu achei do livro, eu gosto bastante. Eu acho que a definição de recompensador é muito boa a respeito do livro. Eu não sei, pra quem joga videogame, Jardins da Lua, eu acho que é o Dark Souls dos livros, assim. Todo mundo acha, meu Deus, que difícil, eu não vou nem começar, sabe? Mas aí a pessoa começa e fala, meu Deus, é mais difícil do que eu achava. Não, mas não é nada disso, assim. Tipo, você tem que desmistificar realmente um pouco isso. Provavelmente é uma questão de se acostumar. Não é uma questão de eu vou ter que estudar literatura pra conseguir ler, ou tipo, eu tenho que tem que saber antropologia. Eu tenho que ler muita fantasia pra ler, sabe? Que na verdade eu acho que é o contrário. Se você tiver lido menos fantasia, talvez você goste mais. Eu acho que pra pessoas da ficção científica. Será? Eu acho. Cara, mas eu posso dizer, eu acho que pessoas que estão acostumadas a ler obras contemporâneas realistas conseguem gostar. Sabe por quê? Porque obras contemporâneas realistas tendem a começar, tipo, tudo bem, aqui acontece coisa grande demais, mas o que eu quero dizer na comparação é o seguinte: obras contemporâneas realistas costumam começar no meio de alguma coisa e terminar no meio de alguma coisa e tudo bem, o que importa é como tá acontecendo. Sim. É que você já tem um contexto ali. Sim, agora o que ele faz é trazer essa questão pro universo de fantasia super complexo. Então a gente tem que acostumar com aquilo e entender o mundo. Mas ele tá falando, gente, o mundo não começou agora, não foi o Big Bang, já tá rolando muita coisa antes e vai rolar muita coisa depois.
É como se fosse assim. Você imagina você narrar pra um alien uma história do nosso mundo. Aí você fala assim, não, aí esse cara foi pra Rússia. Aí o alien, mas o que é Rússia? Pô, você não sabe? A Rússia, antigamente era a União Soviética, poxa. aí tipo, o alien, não, do que você tá falando? Não, você não sabe de nada. Eu acho que o leitor é como um alien no universo malazano. E assim... Então. E eu acho que... Ok, mas funciona, porque... A gente se acostumou ao didatismo e a gente acha que o didatismo é a única forma de fazer fantasia. E Sim. eu acho que ele foi muito experimental numa época que isso não estava sendo feito. Sim. Enfim, eu também gostei bastante do livro. Acho que a gente já pode até entrar em spoilers. Já. Sim, vamos pros spoilers, porque tem muito nesse livro. Carol, o que você acha que as pessoas que leram o primeiro livro precisam saber pra ir pro segundo livro, assim? Tá, é que assim, você tem que ter em mente... Você não precisa decorar grandes fatos, grandes acontecimentos. Porque do primeiro pro segundo livro, eles vão manter um grupo de personagens... E vão acrescentar personagens novos. Só que muito dessas personagens novas já foram citadas de passagem no Jardins da Lua. Então, por exemplo, a gente tem o Icarium. Quem é Icarium? Ele é citado muito de passagem ao se falar do artefato que mede as estações em Darujistan. Nossa, que nem foi lembro ele disso. que criou. Ele é um dos protagonistas do Portais da Casa dos Mortos. E é uma personagem incrível. E mais incrível que ele é o companheiro dele. Dos Jardins da Lua, os personagens que ficam são quais? O Callum, que é o Sim. assassino Que fica andando dos com queimadores o Ben. de pontes. Sim, só que o Ben não aparece. Que eu gosto Aliás, tanto dele. ele aparece em uma ceninha. É. Mas, então, o Callum aparece, ele é um dos protagonistas. O Crocus, infelizmente, porque eu O odeio Stalker. o Crocus. Acho que quase ninguém gosta do Crocus. Gente, e assim... Não, ele é muito errado. Eu queria dizer que ele melhora no segundo livro, mas ele é muito chato. O violinista, que é um dos queimadores de ponte, um dos sabotadores, sapadores lá, ele é incrível. Assim, ele é uma personagem que a gente sempre vê o pessoal do fandom de Malazan louvando ele. Tem muita E ele aparece fanart muito dele. pouco. E ele aparece muito pouco nos Jardins. Não dá pra saber tudo que ele é. Por isso que eu achei estranho. Eu sempre vi muita fanart dele e falei, nossa, deve ser bem importante, né? E nos Jardins ele não é muito, mas... Ó, no Dead House Gates, o Portais da Casa dos Mortos, ele cresce. Ele ainda não alcançou todo o potencial que ele vai alcançar. Mas ele já é um dos protagonistas. E a Piedade, que eu não posso falar mais sobre isso. Bom, vocês lembram... Quem já estamos nos spoilers. Então, depois que ela é despossuída, ela quer voltar pra casa. Sim. Eles têm uma vaga noção de onde é a casa dela. Pelas feições dela, pelo fragmentos de memória. E eles vão atrás da história dela. O que eu posso prometer é que o segundo livro amarra muita coisa do primeiro. Que a gente, tipo... Assim, mesmo trocando de núcleo, muita coisa que a gente sente que ficou em aberto no primeiro é resolvida. Eles explicam mais sobre as Casas dos Mortos? Explicam. Nossa, ele é incrível, porque assim, quando aparece a Casa dos Mortos é citada num contexto no final, que é quando surge uma força que prende o tirano Jagut lá. Que é no final do Jardins da Lua. Que é no final dos Jardins da Lua. Que dá a impressão Isso do Ex Machina. Tem uma impressão dos Ex Machina. Tipo, a primeira vez que você sente isso, você fala, nossa... Só que, lendo o segundo livro, você vê que desde o comecinho dos Jardins da Lua ele tinha pistas do que era essa Casa dos Mortos e as outras casas das Azats, né? Que é como chamam essas entidades. Eu não posso... Então, assim, ele vai explicar muito bem isso, mas isso é um mistério, porque mesmo as pessoas desse mundo não sabem direito o que elas são. Então a gente acompanha alguns personagens que vão investigar o que elas são. Tá. Vamos falar especificamente de alguns personagens daqui. Porque os... Elaborando um pouco mais o resumo, na verdade é que a história do Império Malazano, ela começa com o segundo exército cercando a cidade de Pale, ou que você falava Palha? Pali. E às vezes eu falo Pali também, porque eu falava Pale, só que daí eu comecei a traduzir, eu descobri que era o nome de uma cidade que fala uma língua qualquer. Então daí por isso que eu não traduzi, eu comecei a falar Pali também, porque só pra diferenciar. É que eu lembrei de um negócio do nada, que tem no Roda do Tempo, tem a cidade de Tyr, que atualmente não foi mais traduzida, mas a tradução antiga da Caladwin, ela traduzia como lágrima.
E ela não chama tear, ela chama tipo tear. Não é tipo lágrima, é um nome próprio, assim. Então, tipo, a tradução atual faz mais sentido do que lágrima. Ah, entendi. Então, eles estão cercando a cidade de Pale, e acima dessa cidade voa a Cria da Lua. E a Cria da Lua, o que é? Tipo um meteorito voador, que é uma cidade ao mesmo tempo. Que é onde estão os Xistiandi, são uma raça. Isso. Eu achei ancestral. Eu acho eles meio análogos dos elfos de Tolkien. Porque... Não, eu sei que você vai corrigir, mas calma aí, eu vou te explicar por quê. Porque os Xistiandi são uma das sub-raças, porque tem vários Xisti, né? Tem. E eles são raças ancestrais que não morrem, praticamente, eles são quase imortais. É que rola meio que uma treta, assim, eles vivem, tipo, sei lá, 20 mil anos. Mas o Rake, que é o chefe deles, o Anomander Rake, ele tem muito mais. Ele tem, porque tipo, ele é um ancestral. Mil, né? Ele é um ancestral, ele é um ascendente, na verdade. E o ascendente é como eles chamam esses seres divinos. São entidades superiores, não são exatamente deuses, mas funcionam como se fosse. Ele é o cavaleiro da casa da escuridão. Porque os Xistiandi, eles são filhos da escuridão, do labirinto da escuridão, que é um labirinto ancestral. Então, os labirintos, eles têm criaturas próprias deles, às vezes? Sim, eles têm... Na verdade, os labirintos, às vezes, são uma origem de criaturas próprias. Por exemplo, o Esterval de Demelen, que é um labirinto ancestral, o primeiro labirinto, também é o labirinto dos dragões. Os dragões vieram dele. Então assim... E o da escuridão, e os Xistiandi vieram do labirinto da escuridão. E daí existe uma treta, porque existe uma treta entre luz e escuridão. E no Lamento do Dançarino você tem uma referência aos Tisti. Tem os Tisti da Luz, que eu não lembro o nome dele, gente. Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo nesse momento. E eles são os da luz. Tem os da luz. E daí existem os Tisti Edur, que são filhos da luz com a escuridão. Que são cinza, porque os Xistiandi, eles têm a pele preta, não negra. Pele preta como o piche. E olhos coloridos que mudam de acordo com o humor das pessoas. E tem os Tisti Edur, que são cinza. E tem os Tisti, que eu não lembro o nome, que são da luz. Você tem 1/1000 de uma pista disso nos Jardins da Lua, mas a gente sabe que eles foram trancados pra fora do labirinto da escuridão. E eles estão vivendo na Cria da Lua. E é isso. Uma das partes mais legais que eu acho do livro é a interação entre o Rake e o Baruch. Eu adoro as interações deles. São muito interessantes, né? O Rake chegando, já apagando todas as luzes, porque, aqui tá claro, não gosto de luz. Tishiluzan, são os do Labirinto da Luz. Então, aí eles chegam lá, daí o Rake solta um monte de magia neles. no Império, né? Só que, mas isso é que é interessante, porque é subvertido, né? Logo eles acham que o Rake tá tentando matar Isso, mas aí depois eles acham que talvez não seja ele. É que eles achavam, no primeiro eles acham que o Rake tá tentando atacar os magos malazanos, mas na verdade o Rake, do alto, sacou que os magos malazanos estavam sendo traídos pelo alto mago malazano. E estavam saindo demônios da Terra pra matar todos eles, porque eles eram um exército muito fiel ao Imperador, que foi assassinado pela Imperatriz Lacin. Isso alguns anos antes. Muitos anos antes. Então, assim, tem muita história rolando numa das cenas iniciais do livro. Você fala, quê? O que tá acontecendo aqui? Porque, assim, o prólogo, ele ocorre com o Ganou Paran, que é um dos personagens principais. Ele tendo informações sobre o Imperador e o cara que era a primeira espada do Imperador. O cara que era o campeão do Imperador. Eles falam o nome dele, ele era também um ascendido. Sim, que ele era o Cavaleiro da Alta Casa da Morte. Mas, enfim, depois disso, entre o prólogo e o início da história, é onde o Imperador é assassinado. Sim. Tanto que a Lacin aparece no prólogo como a normal, assim, ela não é a Imperatriz. O nome antigo dela, inclusive. Então. O Dacin Ultor, ele era meio que o campeão do Imperador. E ele foi assassinado também. Sim. Junto com o Imperador. E o Dançarino foi assassinado junto com o Imperador. O Dançarino é o braço direito e o esquerdo do Imperador. Então. É o assassino dele. Isso ocorre no Noite das Facas? Então, sim. Tipo, mostra o que tá rolando específico. Eu acho que... Porque no Noite das Facas eles falam que a história se passa entre o prólogo e o início do Jardins da Lua, né? Isso. O Noite das Facas, que é do Ian Esselmont. Sim. Que é o parceiro do Steven Erikson.
Parceiro no sentido de amigo. Sim. Que o BFF de RPGs e histórias e criação de mundo. E aí, depois a gente continuando a história lá, existem os magos do Império, existe o segundo exército, que era extremamente fiel ao imperador que foi assassinado. Existe um movimento dentro do Império Malazano pra eliminar as autoridades e os caras poderosos desse exército, ou talvez até o exército inteiro, porque eles consideram ele uma ameaça e acham que ele pode se voltar contra a Imperatriz. Contra a Imperatriz. É o que eles acham. Então. É o que eles acham, mas é o que acaba ocorrendo porque eles mesmos forçaram, né? Sim. Eles... então. Mas, isso é muito incrível. Sim. As pessoas criarem... Mas é legal, assim... Eles criaram o próprio inimigo porque eles achavam que era um inimigo. Sim. Até porque, por exemplo, eles vão dando histórias dessas personagens, inclusive no segundo conta mais a história do Callum. Todos eles, em algum momento, foram inimigos do Imperador. Uhum. O Imperador, ele fazia uma coisa que, na verdade, eu acho que talvez seja um pouco inspirado no Alexandre o Grande. Ele conquistava, ele deixava a pessoa manter um pouco da cultura e, ao mesmo tempo, ele trazia, não, venha pra gente. Fique conosco. Então, assim, ele deixava os governantes deles, ele dava autoridade pra alguém lá dentro. Botava a gente malazana lá, lógico. Mas ele conseguia conquistar a fidelidade dessas pessoas depois de um tempo. Tanto que é engraçado que, por isso, o exército malazano, na verdade, ele é bem diverso. Sim. Tem até os homens insetos lá. Aqueles que tem os insetos voadores gigantescos. Os Moranth. Então. Que também são várias legiões de um povo não humano. Isso. E eles trabalham pro Império Malazano. Sim. Inclusive, nessa história de Pale, quando Pale cai, finalmente, depois daquele combate que acaba matando uma boa parte dos magos, por causa da própria traição do alto mago do Império. Sim. Que é o Taishrain. Ou Taishrain, sei lá o nome dele. É bem complicado, Taishrain, né? O nome dele. E aí, a Cria da Lua, ela recua, né? Sim. Ela sai de cima de Pale. Porque eles vão direto pra Darujhistan, que eles sabem que é o próximo objetivo. Isso. Da Imperatriz. Pale cai e os homens insetos lá, como é o nome dele? Morantianos. Os Morantianos, eles invadem Pale porque eles falam que eles odiavam as pessoas de Pale, né? Sim. E eles fazem um massacre lá. Que não era o que o Império costuma fazer. Isso é deixado claro no livro. Tanto que o pessoal de Darujhistan fica meio preocupado com isso, né? Eles ficam horrorizados e com medo que seja o que vai acontecer com eles. E daí começa a entrar uma briga, quando entra no núcleo de Darujhistan tem briga política, de gente que quer se render ao Império, gente que não quer se render ao Império, gente que quer se associar ao Rake, gente que não quer se associar ao Rake, porque as pessoas acham que o Rake abandonou Pale, quando na verdade os magos de Pale, isso ele fala no final, traíram a aliança com o Rake e traíram Pale. Sim. Então, meio que abriram os portões. Sim, então assim, é muita coisa junta acontecendo. Aí o objetivo do Império depois de Pale, como a Carol tinha falado agora, era Darujhistan, que era a próxima cidade livre. Se não me engano, acho que é a última que falta de Genabax. É a última. E Darujhistan é uma cidade enorme, rica, muito, muito próspera, né? Uhum. E uma das características dela são as luzes azuis de Darujhistan, porque Darujhistan, ela minera gás, tem um sistema a gás por baixo da cidade que alimenta as luzes à noite da cidade, e todas as luzes queimam azul, porque é luz de fogo de gás, né? É que nem você vai lá no seu fogão e você acende a luz. Por que o fogo é azul? O fogo é azul por causa do gás, porque é fogo de gás. E aí é a mesma coisa. É como se o Darujhistan fosse cheio de fogões iluminando a cidade. A cidade de Darujhistan, ela tem uma espécie de uma cabala de alquimistas, um grupo, né? Que eles são os alquimistas, que eles têm um forte poder político na cidade. Na verdade, eles são magos. Tem labirintos. Isso. E tem também os assassinos. Que são poder paralelo, gente. PCC, sei lá, essas coisas. Mas eles meio que se aliam com os alquimistas. Sim, né? porque daí... mas você acha que PCC não se... Sim. Existem momentos em que... É a Pax Criminosa. Existem eu vou contratar um assassino pra matar meu inimigo político. E daí pode ter briga dentro da própria sociedade dos assassinos. Então, por isso, a própria sociedade tem um superior, no caso, a Vorkan, que é uma assassina maga. É impressionante como todos os assassinos, em geral, de fantasia, têm uma ética, né? É um código de honra. Mas eles explicam isso. No Lamento do Dançarino, eles explicam. Eles não vão trocar de contrato, porque senão não vão mais contratar eles. Sim, não é nem só isso, mas parece que
eu tô fazendo isso, mas isso aqui tem uma explicação. Eu tô fazendo uma coisa muito errada, tô matando uma pessoa. Mas... Não é isso, Thaís. É o que todo mundo que faz coisas ruins faz. A pessoa se convence que ela tá fazendo uma coisa boa. A pessoa vai lá e fala assim, não, eu tô fazendo isso aqui, mas é por um bem maior. Eu tô fazendo isso aqui, tipo, por... O pessoal adora a desculpa do bem maior. Então, por mais que seja ruim, os fins justificam os meios, sabe? É esse tipo de coisa. É mais ou menos essa a ideia dos assassinos em geral. Ok, dentro de todos esses poderes paralelos, o Império Malazano tá chegando pra tocar o terror em Darugistan. E daí tá chegando na pessoa da conselheira Lorne, que é o braço direito da Lacin. Isso. Que é outra dos pontos de vista que a gente acompanha ao longo do livro. É bem legal a parte dela. É uma personagem bem ambivalente. É legal porque quando a gente sabe que ela vai foder personagens que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente não consegue torcer pra ela se foder também. Eu acho que ela é a personagem que eu mais gosto. Eu acho que é uma das minhas preferidas também. Porque ela tem essa visão, ela tem essas reflexões durante o livro e muitas vezes ela fala, será que eu deveria fazer isso que a Imperatriz tá mandando? Será que não? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que não? Então, eu gostei muito dela. Não, e é legal porque ela reflete e às vezes ela chega sempre à mesma conclusão. Ah, não, mas eu escolhi esse lado, eu vou fazer isso. Então, ela tem várias vezes ela tem a noção de que ela é descartável. Ela se pergunta sobre, nossa, quando foi que eu cheguei a esse ponto de ser descartável e tá de boa com isso? Sim. Então, ela tem uma profundidade psicológica que é muito raro você ver um autor, e mesmo autoras, escrevendo uma personagem feminina com esse nível de profundidade psicológica. Porque a Taterceio, ela é bem abordada, mas eu acho que não tanto quanto ela. A Taterceio é bem curta, né, a história também. Não se fala tanto dela, e assim, existe ambivalência porque ela é uma maga que dá umas enlouquecidas com o poder dela, e ela matou muita gente inocente, assim, se isso tá no passado dela. Inclusive, os pais da Lorne. Sim, a Lorne, ela veio do bairro do Rato, na cidade de Malaz. Que aparece no prólogo. Houve o que era? Uma revolta lá. Tava tendo uma revolta, mandaram os magos conterem. E os magos contiveram da maneira que eles sabiam, né? Que era tocando fogo em todo mundo. Destruindo as pessoas. E aí morreu um monte de gente. A Taterceio, inclusive, ela tem arrependimentos em relação a isso, né? Tipo, ela tem muitos pensamentos em relação a isso. Não, e ela pensa, eu era jovem, eu fiz essa merda. Mas a Taterceio é uma história bizarra. Sim. Muito bizarra nesse livro, né? Não, a Taterceio, e ela vira Soul Taking, né? Então, Soul Taking é uma coisa que não fica tão bem explicada nesse primeiro livro o que é. Apesar dele até falar assim, com todas as palavras. Só que a gente tem mais chances de ver isso no segundo livro. São pessoas que podem mudar de forma. Ok. É ruim falar assim porque existem consequências, assim. Por exemplo, o Ray, que é um Soul Taking. E um dos mais poderosos. Só que ele não fica enlouquecido porque, sei lá, ele é um deus overpower e tal. É muito antigo, agora, né? Já aprendeu com isso. Sim, agora com um ser... Não, e ele já era meio God quando ele virou um Soul Taking e tal. Ela vira uma abominação e depois acontecem outras coisas e ela renasce. Criança. E ela renasce dentro de uma tribo que não era a tribo original de onde ela vem. Então, é muita coisa bizarra acontecendo com ela ali. Não, peraí. Vocês querem falar de coisa bizarra? Vamos falar do arco de história do Ganoso. Nossa. Porque o Ganoso Eu chamava ele de Paran. O Paran. Eu odiava que o autor chamava ele de Paran, sabe por quê? Porque você tem vários momentos da frase Paran stopped. E daí você tem o quê? Paran parou. Paran parou. Foi um saco traduzir isso, que eu tive que refrasear várias vezes. Ai, meu Deus. Aquele cara com P parou. O Paran, ele tem um arco de história que eu acho que ele reflete um pouco a gente. Eu acho que ele é o cara que é o leitor se inserindo na história, porque ele chega e ele não sabe o que tá acontecendo. Não, e ele chega com cargo de poder sem saber o que tá acontecendo. Isso é de uma família poderosa, né? Ele é de uma família nobre. Ele recebe aquele cargo, ele vai ser o novo líder dos Bridgeburners, dos queimadores de pontes, Ele vai ser capitão, e sendo que o Whiskey Jack, que tem... O Whiskey Jack é foda a história, porque ele já foi chefe, ele já foi comandante do Jack em um braço, que hoje em dia é o chefe do segundo exército.
Assim, o Whiskey Jack é uma pessoa muito respeitada pelo segundo exército inteiro. E daí, de repente, vai chegar um moleque pra mandar no Whiskey Jack. Mas isso é muito comum, se você for ver. Tem muitas empresas que você trabalha que a pessoa, por indicação, por ser amigo de alguém, entra num cargo de gerência e tal e não sabe nada. E o cara tá acima de alguém que já tipo, é respeitado, né? Que sabe Acontece. tudo. Então, é uma coisa que você consegue enxergar. Todo Não mundo dá já pra se passou por relacionar muito. Ele não tá com uma vontade, o Paran. Não, ele só tá não perdido. sabe. Ele chegou com a autoridade, ele quer ser respeitado porque ele tem essa autoridade. Só que assim, não é assim que funciona no exército. É uma coisa que os amiguinhos dele deixam claro. Olha, filho, Você vai ser você morto. não tinha nem que tá aqui, linda. Você vai ser morto. Falam pra ele várias vezes, Você né? não tinha nem que tá aqui, linda. É tipo isso. Você vai ter que aprender a se virar. Só que daí ele começa a conhecer um pouco dos dramas do pessoal. Conhece a Taterceio, gosta da Taterceio. Aí ele é esfaqueado por um deus. É saqueado por um deus. Logo no começo, antes de conhecer o pessoal, né? Antes de conhecer a galera. Então, Aí assim, quando ele tá à beira da morte, um outro deus salva ele. porque sim. Porque Ok. esse é um deus que é o único deus no mundo que é admissível falar porque sim. Que é o deus do acaso. É Ele o- decidiu. O Opon. São os gêmeos do acaso, né? É. Porque eles são representados. Esse deus é um deus, mas é representado pelo homem e pela mulher. E juntos eles discutem até eles decidirem o que vai acontecer. Eles aparecem pro Paran à beira da morte, salvam ele e dão a espada pra ele. Que é a espada de Opon. Que é um artefato que começa... Parece estar atraindo coisa depois, Não, né? e é um artefato que assim, agora eu consegui derrotar um cão da sombra. Agora essa espada não serviu pra nada, porque é Opon o tempo inteiro. É um acaso. Tipo, é um acaso, tem hora que vai ser Uma hora é incrível. muito boa, outra hora é uma merda. É isso. Depois o Ganos, ele começa a viajar pro Darugistan também. Ele encontra o Reik, do nada. Numa cena assim, no meio nada. da planície, assim, sabe? Não, no meio de algo que o Rake tá resolvendo com a Casa da Sombra. É muito bizarro. E ele encontra o... Eu lembro, o Trono Sombrio aparece pra ele, pro Paran e falou assim, você matou o cachorro. E daí o Rake chega e fala, pode parar com isso aqui. Não, agora você vai embora. Porque eu não tô sentindo firmeza, eu não sei o que tá acontecendo. Eu nem lembro por que o Reik intervém, assim, existe uma justificativa de porque Tem. ele bate de frente com o Trono Sim, Sombrio, ele chega sim. e fala assim, Ó, o Rake, ele tem control, ele é control freak. ah, tá, ele quer estar em controle de tudo. Ele não quer que a sombra interfira. Ai, agora eu não lembro exatamente por quê, mas ele já sabe que a sombra tá interferindo no que tá acontecendo em Darugistan. E ele não tá gostando da sombra interferindo, porque a sombra vai atrapalhar os planos dele. Então, Quando o Trono Sombrio aparece lá, ele é fala... assim, se ó, essas pessoas fossem gentis e conversassem, elas iam se aliar e iam conseguir o que elas queriam. O problema é que é muita gente muito poderosa ali no meio. Nem parece a gente, né? É. E daí... e daí às vezes tem um mortalzinho ali cruzando no fogo cruzado. Nisso, nossa, acontece tanta coisa. Taterceio, a gente falou, né, que ela meio que morre e assume outra forma. O Ganos tem a história bizarra dele também, ele finalmente chega no Darugistan no final. Daí tem outra história bizarra que já tá rolando em Darugistan, que é perseguindo uma moedinha. Do o maldito Crocus. Porque o Opon resolveu interferir não só na vida do Paran, como Paran, do Crocus. como do Crocus também. O Crocus, ele é um ladrão, né? Stalker, gosta de ficar vendo... E daí os ascendentes, eles querem os artefatos de Opon, porque é muito bom você lidar com o acaso. E o Opon fica com medo dos ascendentes pegarem, porque, nossa, imagina essa pessoa tendo poder sobre mim. Então, é briga de cachorro grande e ao mesmo tempo as pessoas lá com as suas politicagens humanas mortais. E os mortais, coitados, correndo com o artefato na mão do lado pro outro, só tentando fugir. Eu acho muito legal a cena que o Crocus pega a moeda. Porque tem uns assassinos perseguindo ele não sabe quem, e do nada ele fala, uma moeda. Ele vai e pega, daí ele virou de paga. Assim, Opa, o real! Mas isso não é incrível? se fosse aqui no Brasil, eu ia ver uma nota e falar assim, é alguém zoando com uma cordinha, nem vou pegar, eu ia morrer. Tinha... inclusive essa cena dos... É na cena dos telhados, que tem a perseguição dos telhados, que tem a luta. Muitas cenas dos Isso. telhados. Não, não. Muitas cenas. É porque tem bastante parkour. Os Le Parkour nervoso ali. Tem uma cena icônica, que é que tem o Ben, o Callan,
o Reiki lá, tipo, o pessoal... Nossa, a melhor cena. Ai, que tem aquela dragonete do Império. Isso, e tem os assassinos... Nossa, que dor no coração por aquela dragonazinha. Ah, que é o demônio que o Ben invoca? Sei. Tadinha É verdade, da que ela fala assim, Pérola. você sabe que eu vou morrer se eu for lutar com ele, né? Você tem pena de mim, Ben? É, então. Eu tenho. É bem Ela, triste. então tá, vou segurar pra vocês. E essa... E ao mesmo tempo... Você sabe quem é aquele ali que tá descendo do céu? Essa cena, o Erikson falou que foi a primeira cena que eles idealizaram quando eles começaram a pensar na história do Malazan. Ele falou assim, uma luta nos telhados, assassinos e magos e não sei o que, sabe? Meu, eu não sei, eu tenho momentos de êxtase quando o Reiki aparece numas cenas dessas, porque é muito legal. Pensar aquela merda toda, os humanos eles são muito bons, porque eles conseguem sobreviver no meio da merda toda. Sim, sim. Tipo, é incrível. E aquela cena do telhado é uma das cenas mais épicas, assim, ever. E tem o Bem Ligeiro, que a gente não falou quase nada dele. Mas né? é uma das que personagens mais incríveis. Nossa, e me diz, como é que foi traduzir o Bem Ligeiro? Bem ligeiro. Bem ligeiro. Ah, Quick Bem, né, Quick gente? Bem. Tinha que ter aquela ambiguidadezinha. Quick tem aquele momento de... Ah, mas você não quis ambiguidade na hora de fazer o Tóquio Jovem. Ah, não, porque essa era uma ambiguidade Aí ficou ruim. Jovem Tóquio. É porque Tóquio Jovem ia ficar meio grotesco, Tóquio né? Jovem. Então, Tóquio Jovem. Tóquio Jovem fez isso, tipo, oi? Agora Bem Ligeiro era uma ambiguidade muito boa, porque, Sim. cara, ele é ligeiro do jeito que a gente usa. Meu, e ele é mesmo. ligeiro, assim... Ele prevê coisas que você não tá imaginando. Ele é um mago poderosíssimo. A gente vai saber a história dele melhor, bem aos poucos, né? Sim. Mas ele é um mago poderosíssimo. Uma pessoa, assim, incrível. Ele enganou deuses. Ele é aquela figura Nesse do mortal livro que ele engana engana, Deus. né? Sim. Tanto que foi... Não, mas ele faz isso repetidamente. Os deuses têm ódio dele. Ele engana aqui o Trono Sombrio. Sim, e ele engana o Trono Sombrio repetidamente. Mas ele engana mesmo o Trono Sombrio? É que ele Engana. meio... Não, é que ele vai contar... Ele vai fazer uma oferta, né? Um negócio assim. Na verdade, é que assim, não é que ele engana. Ele sabe que ele tem uma janela. Porque ele vai surpreender o Trono Sombrio. Isso é a vantagem dele. E ele sabe que ele domina... Isso é um big spoiler, mas ele domina ele consegue manejar o labirinto do caos. Sim. Então, e o caos é o que preenche o espaço entre os diferentes labirintos. Então, assim, como ele consegue entrar no labirinto da sombra e lá olhar na cara do Deus, falar com ele, e consegue se mandar antes do Deus ficar puto o suficiente pra desintegrar ele. Sim. Porque ele era sumo sacerdote desse deus e... Sim. ele saiu. Sim, e é um Deus que não lida bem com isso. Inclusive, essa personalidade dele vai ser mostrada em outros livros quando fala quem que é ele. Trono. Ele é o Trono Sombrio. Que não dá pra falar, E porque ele- é um de spoiler. As pessoas meio que já... Tem uma certa desconfiança. Dá pra Ok, desconfiar, ok, é. dá pra desconfiar, mas assim, é muito louco quando Mas você tem ele certeza. procura o Trono Sombrio por causa do Hairlock, né? Ele precisa resolver um problema. Mas, ó, a identidade deles é bem legal, assim. Sim. Porque, se eu não me engano, bem, ele procura o Trono Sombrio por causa do Hairlock que tá enlouquecendo geral. Porque ele usa muito o Labirinto do Caos. Usa demais e não tem tanta força assim pra segurar a dificuldade ali. Porque, na verdade, o Bem Ligeiro, ele só não é um alto mago porque ele está manejando um labirinto que não é o labirinto dele. Ele maneja 3 labirintos. Eu não lembro qual é o que ele tá manejando ao longo de todo o livro. Ele, em tese, pode manejar o da sombra, que ele parou porque ele largou a sombra pra trás e ele não quer ser achado, então ele não vai manejar o labirinto. E o do caos, que é um labirinto que é bom não manejar sempre. Já que a gente tá falando dele, vamos falar dos queimadores de pontes. Maravilhosos, né, gente? Eles são a unidade de elite do exército Segundo exército. Eles se reportam ao do Jack, mas eles são uma unidade autônoma, né? Eles têm suas missões e eles vão fazer sozinhos o que eles precisarem fazer pra cumprir a missão. E a missão deles é uma das mais importantes dentro da história do primeiro livro. Uma boa parte deles são sapadores. Sapadores, sim. Sapador é uma palavra que muita gente teve um pouco de problema, porque elas não sabem, verdade, que é uma palavra um pouco incomum, né? Eu tinha começado, eu traduzi, em vários momentos eu usei a mesma palavra pra traduzir como sabotadores. Sim. E sapadores é a mesma palavra, são sappers.
que é um tipo de engenharia específica de guerra Sim. pra sabotar territórios inimigos e criar trincheiras e especiais e não sei o quê. Então, eu traduzi dos dois modos pra tentar diminuir um pouco a dificuldade, porque eu sabia que não era uma palavra comum e eu não queria tacar uma nota. Na era medieval... O exército malazano, essa unidade é bem famosa entre os inimigos. Por quê? Porque eles sempre meio que se infiltram nas cidades e de dentro das cidades eles vão acabando com tudo. É que eles são os primeiros a entrar e os últimos a sair. Então. É o mote deles. É first in, last out. Porque, só falar da história do sapador, de onde vem essa palavra, que tradicionalmente na Idade Média, eles eram os caras que faziam túneis embaixo das muralhas, e aí eles deixavam as muralhas sustentadas com toras de madeira, e depois eles queimavam, eles faziam um negócio que você enrola a tora de madeira com uma coisa combustível e você queima ela. Você faz uma área grande embaixo da muralha com essas torinhas assim, e aí você queima todas elas, e isso chamava sapar. E aí quando elas iam cedendo enquanto elas queimavam, e aí de repente a muralha toda caía de uma vez. Mas é assim, era um negócio extremamente perigoso e mortal você cavar buraco. Inclusive no começo dos Jardins da Lua eles estão fugindo e alguns foram soterrados na missão. É isso mesmo. E eles estão no Darujistan depois, porque eles falam que eles têm que destruir as principais estradas, né, dentro da cidade, mas eles descobrem, né, que na verdade não é que eles estão destruindo as estradas, eles estão, sem saber, planejando a explosão do sistema de gás da cidade, e isso vai levar a cidade toda pros ares. Com ele junto. Com ele junto. Então daí eles conseguem impedir isso a tempo, antes de zoar o rolê. Sim. E quem faz parte do Queimadores de Ponte? Tem o Skijek, o Paran, que acaba entrando como comandante. O Kalan, o bem ligeiro. O Azar, o violinista, que é tipo glorioso. Tem outros caras aqui, ó. Tem um cara que ele é do... Marreta, que é o curandeiro. O Trote. É que na verdade Marreta é assim, é o apelido dele, mas é porque, tipo, uma das partes de cura é você cortar membros fora, né? Então, você se quebra, você... Isso você precisa quebrar com martelo se for osso. Então é por isso que é o apelido dele. Trote também né? O Trote é um deles, é um Bargastiano. Então. Os Bargastianos, eles são, tipo, eles não são nem humanos, exatamente, né? Eles são não humanos, eles são... É que assim, tem várias raças. Numa associação livre, assim, só pra pessoa ter uma ideia, ele é como se fosse, entre aspas, meio que uma mistura de um orc e um humano. Eles são maiores, mais fortes. Eles não são maiores, eles são menores, só que eles têm uma constituição muito sólida, constituição física muito sólida. Eles usam umas tatuagens especiais que tem a ver com... Lembra um pouco Maori pra mim, esse negócio. Eles têm um estilo meio Maori mesmo. Eles usam umas tranças com óleo, mas vários desses caras fazem isso. Aí a conselheira Lorne, que é meio que o braço direito da Imperatriz, ela tá fazendo uma missão muito importante, que é libertar uma criatura ancestral terrível, que é o Tirano Jagut. Que ele tem acesso a um labirinto que tem a ver com gelo, não é? É o labirinto Deus Jagut, é o Ontosfelak. Tá. Lembro. E eles manipulam várias coisas, mas um muito poderoso é o do gelo. É um poder muito forte que eles têm. E aí... Porque qual a ideia dela, né? Ela vai liberar ele... E soltar ele do Darujistan. Ela quer, na verdade, o Rake tem interferido muito nos desígnios malazanos. Então a intenção era botar o Rake pra lutar até a morte com o Jagut, os dois se matarem e é isso. Só que aí o Jagut, o Rake realmente, ele reconhece a ameaça do Jagut e ele envia lá os dragões dele lá pra atacarem o Jagut. E eles ficam um tempão atacando o Jagut, tipo, eles fazem ficam moendo ele aos poucos. Inclusive porque o Tirano Jagut, a primeira coisa que ele faz ao acordar, ao despertar, é tentar acordar a Burn, que é a incineração. A incineração a gente não tem noção quando fala, porque a gente só tem ano tal do sono de incineração. Ela é a deusa que tá dormindo e quando ela acorda, todos os vulcões entram em erupção. Ela é tipo magma, sei lá. Sim. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar acordar ela. Sim. Então o cara é muito hardcore. E aí, mas ele começa a ir em direção ao Darujistan e culmina a grande cena final, o clímax da história. Tem toda a política mortal de Darujistan que não quer se render. Sim. Isso envolve muita gente. Tem, tipo, os assassinos, os alquimistas. Sim, tem o pessoal que tá infiltrado em Darujistan.
tentando se livrar do Império e ao mesmo tempo fazer o trabalho pro Império. Sim. Tem o Rake que tá tretando com o Império também. E tem a Lorne que vai tentar, ao mesmo tempo, acabar com aquele batalhão que está trabalhando pro Império, mas eles acham que tá ameaçando o Império. E botar o Rake pra se matar com os outros. Então, na verdade, vai dar aquela zona toda porque você tem assuntos mortais sendo resolvidos, ao mesmo tempo em que você tem uma ameaça mortal de explodir a cidade, ao mesmo tempo em que você tem ascendentes brigando. E é tudo na noite da festa. Na noite da festa. Por isso que você tem a parte 7 inteira é o festival. E é muito boa essa parte, porque assim, todo mundo vai pra uma festa onde as políticas mortais vão ser resolvidas, né? Vai ter... Tipo, tem duelo, tem traição, assassinato, tem gente transando. tem tudo. Tem tudo. E, ao mesmo tempo que tá ocorrendo isso... Tá tendo uns dragões do Reiki lá. Tipo, que é a Da Silana, a Silana principalmente, que é... Ela é do Labirinto dos Dragões, ela tal. É uma das companheiras do Rake. Ela vai atacar isso é uma treta específica. Sim. Quem que invoca o demônio que o Reiki luta no final? A Lorne, ela tá usando um dos demônios do Tayshrain. Ah, tá. Que na verdade, só que ela pega um demônio master, é um dos príncipes do inferno e tal. Porque é engraçado que ele tem um conceito de inferno aí, né? Sim, né? Não é exatamente um inferno cristão, mas é inferno. E esse Lorde do Inferno assume a figura de dragão. Porém, Rake também assume a figura de dragão. Aí tem uma luta de dragões. Então você tem 2 dragões gigantes, enormes, lutando no meio de Darujhistan. Isso com todo ali acontecendo. E o Jagut tá na festa. O tirano Jagut, ele vai parar na festa, porque... Aí o que eu queria falar... que ele tá cansado, né? Ele não quer mais acordar a incineração, né? Tipo, tem uma festa, por que você não vai aproveitar um pouco? Então, mata algumas pessoas. Pra explicar o universo malazano, você precisa ter noção de algumas coisas. A primeira, eles trabalham muito com o conceito de convergência. Poder atrai poder. Então, não é assim do nada que essas pessoas vão se encontrar. Elas, assim, às vezes de modo inclusive inconsciente, se procuram. Grandes poderes se atraem, ou, tipo, pra se aliar ou pra se destruírem. Depende dos interesses, porque as pessoas são exatamente, é porque às vezes racionais. Às vezes é consciente, por exemplo, os caras os ascendentes que querem os artefatos de Opon. Sim. E às vezes, e por isso vão atrás por exemplo, do Ganosparan e tal. Às vezes é inconsciente, o próprio artefato do Opon, que é o acaso, faz com que ele encontre, tipo, os deuses, outros deuses. Então, assim, por exemplo, ou então o Rake vai pro Baruch, porque o Rake, ele não chega quebrando tudo, ele é bonitinho, ele quer fazer acordo com a cidade pra ajudar. Ele vai na festa, vai vestido. Vai vestido com a máscara na festa, é só um moço muito alto. De pele preta, que nem de pele escura, mas não, tá cobrindo, só dá pra ver o cabelão branco, maravilhoso dele, então... rei, maravilhoso. E é engraçado ele interagindo nessa festa. Sim, porque ele consegue conversar com o povo, ele meio que gosta de falar com os mortais, que também é uma característica meio de deus grego, assim, não de verdade. Querer, assim, conversar com o pessoal. Vamos ver o que vocês mortais acham, mas vocês são tão bonitinhos se preocupando com isso. Mas tem um mortal que é bem esperto ali no meio, que se envolve bem na festa, que é o Krupp. Sim. Porque ele é um cara que... Quando ele é introduzido, a gente vai... Fica achando que ele é maluquinho, sabe? Puta, ele é um cara maluco que encontra o pessoal na taverna e tal, mas o Krupp é um mago. Muito foda, ele é um mago. Ele fica falando com um deus ancestral que está morto. Ele é um mago conspirador fudido, tipo... Ele é quase sua própria facção, o Krupp, parece, sabe? Tipo... E eu gosto dele porque ele fala na terceira pessoa. Sim, ele fala de si em terceira pessoa, é muito bom. Não, ele trabalha pro Mestres Alquimistas, mas parece que ele tem coisas de interesse próprio ao mesmo tempo. E ele tem um humor muito particular. Sim. Tipo, eram cenas engraçadíssimas de traduzir. Ele fala demais. E, tipo, é engraçado porque normalmente a gente associa o personagem que fala demais a alguém que fala mais que a boca, né? Sim. E fala merda, e fala mais do que devia. Ele não, ele tem tudo sob controle o tempo todo. Mesmo falando muito. E essa teoria, esse falar demais dele é meio que um disfarce, assim. Porque para as pessoas acharem que ele é inofensivo. Que ele, tipo, esse cara é só um falastrão, só um cara que fala, é bobo, sabe? Só que na verdade ele é tipo um puta gênio, assim. Inclusive um personagem que é recorrente, que aparece, é um agente dele, que é o Rompedor de Círculos. Sim. Que ele é um espião ferradão lá, que ninguém consegue reconhecer de jeito nenhum.
E no final da história ele vai viajar pra outro continente, parece, também. Sim. Eu não sei se ele é um cara recorrente na história, eu acho que deve ser. Ele também tem a história dos sonhos, em que ele conversa com o Deus morto. Ele conversa com o Cru, que é um deus ancestral, um deus para quem se fazia sacrifícios. Tanto é que quando acontece um assassinato no antigo templo dele, é que ele tem uma força pra voltar e conseguir se comunicar com o Cru, que é um mago muito, muito poderoso. Só explicar aqui, antes da gente ir pra se a gente recomenda ou não, por que a gente não gosta do Crocus. A gente falou que Porque ele é um merdinha. Ele é um perseguidor, né? Ele é muito stalker. A primeira cena dele é ele assaltando o quarto. E é o quarto de uma mulher. De uma mina que ele tá afim, assim. E ele uma fica nobre. apaixonado por ela e acha que é legal perseguir ela. E aí ele fica observando ela. Ele fica observando ela na janela, cara. Isso é muito E grotesco. invade de novo o quarto dela. Fica roubando coisas dela, né? E no, Só falta, tipo, roubar roupa íntima e ficar cheirando. Nossa, mas eu não duvidaria ele E fazer na isso. festa, ele fica perseguindo ela e fica falando... Ele fala, não, eu sou melhor pra você do que o fulano com quem você tá saindo. Tipo, meu... Eu sei de toda a sua vida. Então... Não, é tipo coisa de stalker mesmo, sabe? É. Sabe o que me lembra isso quando ele fala isso? Eu assisti um vídeo que eu fiquei com muita vergonha uma vez, que era o Elon Musk que tava dando uma palestra, e aí ele abriu pra perguntas. Aí um cara, assim, ao invés de fazer a pergunta, ele falou assim: não, Elon, eu só quero falar assim como você, eu sou um gênio. E eu mandei diversos contatos, assim, pra você e tal, e você não me respondeu. Então, eu fiquei... Tipo, é muito essa cena, assim, o Crocus chegando pra ela assim, olha, eu sou o melhor pra você. Apesar de você não me conhecer, não sei... É problemático, mas eu entendo porque eles tratam, de certa forma, como problemático. É que, tipo, a menina, ela é bem cuzona, ela é uma escrotinha. E ele é meio que heróizinho da história. Só que ele é um lixinho, assim. E, tipo, no segundo ele continua sendo um lixinho. Ele quer muito comandar as coisas e, na verdade, ele é, tipo... Se a gente estivesse jogando LOL, a gente ia dizer que ele é carregado, assim. Da história, né? Tipo, porque todo mundo tá... as pessoas fazem coisas, ele tá lá, assim, com a moedinha. As pessoas estão empurrando ele de um lado pro outro só, né? E a gente não comentou muito da Piedade, que ela tem uma história bem interessante no primeiro, né? Porque no prólogo é meio que dominada. Ela é possuída por um deus. E na verdade a gente fica, esse deus é ruim, não sei o quê. E, tipo, na verdade ele foi bonzinho, porque a alternativa pra possuir ela seria matar ela. Não que ele tenha sido porque bom ela foi com testemunha, né? Ela deles. foi testemunha deles chegando e tacando terror e destruindo lá a cidadezinha de Tikukan, que era a cidadezinha dela, onde ela era uma pescadorazinha e tal. Então. Cara, o núcleo dela fica muito grande, muito forte e tá no meio da treta principal do Portais da Casa dos Mortos. Apsalar é o nome dela. Ela assume o nome da deusa Ladra, que é a Apsalar. E agora você já tá deixando a gente mais ansioso. Nossa, é um dos melhores núcleos. Assim, o livro 2... eu não posso falar, gente. Não, vamos falar de outra coisa. Thaís, você recomenda o Jardim da Lua? E se você recomenda, para quem você recomenda? Eu recomendo. Recomendo pra pessoas que tenham paciência. Que tenham persistência. Porque, não, assim, é um livro confuso? É. Talvez é difícil você entender? Sim, talvez. Mas depois é aquele livro que você vai ficar pensando a respeito e muitas coisas vão começar a se encaixar. E com certeza é um livro que você vai querer continuar. Porque ele é um livro de introdução. O livro de introdução, em geral, é sempre o mais complexo. Então, a tendência, não sei, a tendência é que fica um pouco melhor e um pouco mais fácil o entendimento. Isso. Ele fica mais fácil de entender, apesar das histórias serem mais profundas, eu acho. Só que você consegue acompanhar melhor. É aquele negócio, você pega o jeito. Né? Você tá acostumado. Assim, não, né? mas, por exemplo, no livro 2 ele intercala todos os núcleos desde o começo. Não tem, um grande núcleo parte 1, um grande núcleo parte 2. Não, ele já tá intercalado desde o começo. Legal. E ele apresenta bastante personagem novo também, né? Bastante. Realmente recomendo que seja para o Kindle, porque o segundo tá vindo aí, ele tem 800 páginas, então passou da regra das 300 páginas. Pra você.
pra mim. Eu gosto. Não, ele Porque gosta de quase morrer durante a noite, assim, com o livro caindo. Mas vem mapinha, um monte de coisa legal que no Kindle não fica tão legal. Ah, não, a edição impressa tem a vantagem de... Você pode comprar os dois e apoiar ainda mais. É o nosso caso. É. Carol, se você recomenda o livro e pra quem você recomendaria? Eu recomendo pra sempre. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de histórias de guerra, porque isso é um romance militar também. Sim. Pra quem gosta de intrigas políticas, pra quem gosta de histórias com diversidade, que o tema principal não seja a diversidade. Isso é bem interessante. Não é o Eu Quero Biscoito. Isso não entra em pauta em nenhum momento, mas está lá o tempo inteiro. Você tem o Callan e o Ben Ligeiro, que são duas das personagens mais legais que existem na face da terra, da literatura, e os dois são negros. Então isso é muito legal. E nunca é abordado de uma maneira bata palmas para mim, porque eu fiz isso, né? Ele falou, o personagem é negro, tá lá, e ele tá sendo badass. Orgânico, né? Não, ele tá sendo badass, mas ele tá sendo humano também. Sim. É uma personagem que existe, com problemas, com conflitos, sendo babaquinha de vez em quando, sendo muito incrível e muito bom e muito correto em boa parte do tempo, porque são heróis. Então, assim, é muito legal. Eu recomendo muito, 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 com muita ênfase mesmo, pela quantidade repetida de muitos. Mas eu acho que, mesmo se você não gostou do primeiro, ou não gostar do primeiro, se vier a ler, o segundo, ele é uma coisa especial, ele é uma joia. E assim, o livro tem fim. Todos os livros, eles têm... Assim, esse mesmo, ele tem um fim meio abrupto, mas ele resolve as coisas que ele começou. Sim. Você entende que vai ter muito mais coisa pra acontecer, mas ele resolve as coisas. E o 2 é assim também. E o segundo livro, ele, assim, pra mim é um primor literário, assim. Ele tem, em questão de linguagem, em questão de criação de personagem, em questão de criação de mundo, em questão de, tipo, todos os conflitos que ele cria, dos mais mundanos aos mais treta de gente overpower, são todos muito orgânicos. O Exército Malazano, assim, você termina esse livro batendo muitas palmas pro Exército Malazano. E ao mesmo tempo conseguindo ver problemas. São livros de muitos heróis. Sim. Eu gosto de livros com muitos heróis, as pessoas não são burras. Então, porque assim, eu odeio livros em que o conflito principal é porque, sei lá, as duas pessoas escrotas não conversaram. E daí, tipo, tudo que acontece no livro é uma comédia de erros porque alguém não quis falar. Então... Você odeia esse tipo de desentendimento, né? Na verdade, também. Odeio desentendimento. Acho imbecil. Ser mal interpretado, assim, odeio. Né? E tirando o Crocus, tem algum outro personagem que você não gosta? Tinha gente que eu não gostava, mas aí depois você conhece um pouco a história da pessoa e você fica, não... Então, tem isso. Tipo, é porque assim, isso é uma questão que o pessoal já tá acostumado a ver no Martin, e eu acho que o Martin meio que mudou o paradigma das coisas, mas a pessoa deixa de ser vilã a partir do momento que se adota o ponto de vista dela. O que o Erikson faz de brilhante é que, por exemplo, no segundo livro tem alguns momentos em que você tem o Callan, que é o assassino, ele sabe que ela sim quer matar ele, a Imperatriz, e ao mesmo tempo ele tem simpatia por ela, e simpatia por ela ter feito algo que talvez ela tenha se arrependido. E simpatia por ela ser uma figura solitária e ter que comandar um império daquele tamanho. Ele consegue humanizar uma pessoa que até então foi apresentada como vilã do ponto de vista das pessoas que estão sendo vítimas dela. Então, assim, é uma coisa humana, mas de humanos muito inteligentes e muito... Mas crível. É crível, não é nada absurdo, assim, os processos mentais que a gente acompanha. No meio de muita pancadaria, muita treta, muita... Então, assim, é legal que tem uma das batalhas mais épicas. Ai, que eu não consigo imaginar um filme que tenha tido uma batalha mais épica do que a Batalha das Borboletas que tem no Dead House Gates, por exemplo. E assim, você só vai chegar no Dead House Gates passando pelo Jardim da Lua, então... Eu não sei se esse podcast substituiria. Eu acho que não, porque tem a experiência de leitura, né? Então... É diferente. Eu recomendo. E tem o que você sente, assim... uma dica, dicona, assim. Quando você estiver lendo Jardins da Lua, não acha que nada tá ali por acaso e tá ali pra enfeitar. O trecho que o Gustavo leu no começo, ele define a série. Sério. Assim, você tem, abrindo todos os capítulos e todas as partes, umas espécies de poeminhas, ou de trechos literários, ou de trechos de lendas. E tudo isso, assim, gente, presta atenção no autor disso. Que isso
Você vai ter uns easter eggs muito maravilhosos no segundo livro a partir disso. Não, e assim, você vai sacar o que tá acontecendo muito antes das outras pessoas, eu acho, se você prestar atenção nesses detalhes. Porque o Erikson não põe nada pra encher linguiça. Tudo que tá ali por um motivo. Caiu um papel de bala no chão, esse papel de bala é importante, sabe? Eu percebi isso, e isso foi uma das minhas aflições, porque eu não tenho uma memória muito boa. Mas é aquela coisa... Você queria gravar tudo, né? Não é pra você saber tudo o que acontece nesse livro, não, gente. Não precisa. Você vai ler a série. Depois, se você quiser, você volta. E daí você vai perceber o quanto ele já tinha posto tudo ali. É incrível. Assim, vou dar um exemplinho do que ele faz o tempo inteiro. A gente vê um tempão as personagens em Darujhistan passando e vem esbarrando em gente que tá quebrando as ruas e substituindo o piso. Sim. Aparece bastante isso. Aparece isso muito assim. As pessoas falam, tô saindo na rua, tropecei na pedra porque tá em obras. E você pensa, puxa, tá em obras. E na verdade eram os queimadores de pontes plantando coisa pra explodir as vias principais. O tempo todo isso tava ali, sabe? Fingindo que é tipo funcionário da prefeitura. Tipo isso. Então assim, e o livro tá cheio dessas coisas. Posso fazer só mais um comentário sobre minha recomendação? Eu sempre reclamo de descrições em livros. Descrições desnecessárias. Eu não, em nenhum momento eu achei que tinha uma descrição desnecessária aqui. Na verdade, você achou excessivamente necessária, né? Esse é um problema. Porque você fica, meu Deus, eu tenho que lembrar disso, eu não vou entender nada. Não, você entende se você não lembrar, mas se você lembrar, você tem outra experiência. Pra minha sorte, como eu tava traduzindo, eu leio muito mais a fundo e muito mais vezes, né? Então eu lembrava de todos os detalhes. Então eu fui deduzindo as coisas, eu falei, nossa, isso é muito louco, isso é muito louco. Eu fiquei assim o tempo inteiro no livro, sabe? Não, e tem coisas que eu entendi agora, nesse podcast com a Carol explicando. E você recomenda? Eu recomendo, sim, com certeza. Ele foi um dos meus livros prediletos do ano passado que eu li. Prediletos? Eu diria que é o livro da sua vida, isso. Não. Porque, meu Deus... Ele nem ganhou, ele nem ficou em primeiro lugar do meu top 10 do ano. Mas ele fez tanta gente comprar esse livro. Ele não ficou em primeiro lugar porque em primeiro lugar ficou Duna. Ele deu um discurso em um evento sobre esse livro. Sem nem mesmo ter lido o livro. Tipo Fidel Castro, eu fiquei 8 horas falando sobre o livro, assim, sem parar. Não, tô brincando. Não, mas talvez ele seja um dos meus livros prediletos de fantasia. E como fantasia é meu estilo de escrita predileto. Então, assim, eu já vou falar pra quem que eu recomendo. Eu recomendo pra quem gosta de fantasia épica. Fantasia épica, pessoal, sabe que é esse estilo de fantasia, assim, mundo secundário, uma história grandiosa, que acontece bastante coisa, que tem reinos, que tem rei, que tem mago, que tem coisas, assim, muita coisa acontecendo, coisa grande acontecendo. A série do Malazan é a principal... É a série de fantasia mais épica, é isso que eu tenho que falar. Eu acho que, tipo, em termos de epicidade, não tem nada que ganhe. Porque, assim, o épico significa também ser profundo. Também, assim, você pode falar, não, então uma cidade inteira explodiu em chamas. Ok, só isso não significa nada, mas se você explicar profundamente por que aquilo ocorre e como você vai chegar naquele ponto... E como isso afeta cada dimensão tipo, desde o humano mais, tipo, o carinha que é o limpador dos dutos de gás, Sim. que aparece passando na rua, até o cara divino lá. Então, é meio que isso. Eu acho que isso que tem sucesso extremo na série, assim. Isso que faz com que seja a série mais épica de fantasia que eu tenha lido. Tem uma série também do Glenn Cook que é bem difícil. Você diria que pra esses fãs seria... Sim, pra quem é fã da série da Companhia Negra do Glenn Cook, o Erikson, ele é um fã do Glenn Cook, ele escreve com um estilo parecido, intencionalmente. Assim, eu diria que o estilo do Erikson já é um estilo mais elevado, é como se ele estivesse tentando melhorar o que o Glenn Cook faz, já. Mas é um estilo bem parecido. O Glenn Cook, ele tem uma narrativa de militar, na verdade, né, que ele é ex-militar e ele escreveu com essa intenção de escrever assim com poucas informações para o leitor, porque é a ideia que ele falava do soldado que faz alguma coisa com pouca informação a respeito do que ele tá fazendo. Então, é meio que o Erikson, ele usa uma abordagem parecida. Ele te trata como um soldado, você vai entrar na história com pouca coisa, sabe? Você sabendo pouca coisa, e você vai ter que descobrir a maior parte das coisas por contexto. Não porque alguém vai parar a história e te explicar, né? Porque vai ficar descrevendo extensivamente. Se você não entende, beleza, vai ser chato. Você pode... Mas assim,
provavelmente, quase certeza, você vai entender. Se você chegar até o fim do livro, você vai entender o que tá acontecendo. Para algumas pessoas, isso é uma desvantagem. Pra mim, é uma das maiores vantagens. Eu odeio o autor que me trata como retardado. Ah, sim. Então. Não, mas é isso que eu vou falar. E aí, quando você chegar no fim e você entender, porque você vai entender se você chegar até o fim, é um recompensador. Essa é a parte que você vai falar, nossa, eu consegui entender. Que legal, sabe? Não só entendi como achei foda, inclusive. Não só entendi como eu achei bem legal. Não, essas coisas convergiram nesse momento. Nossa, parecia que tava tudo solto, mas de repente tá tudo amarrado, sabe? Tipo, Aquele tipo momento de coisa. assim que o seu cérebro explode, assim, uau! Tipo, tudo fez sentido. Esse livro traz um verdadeiro clímax. Tem muito livro que o clímax é anticlimático, né? Não, Ou é esse muito é abaixo do que você imagina, mas Esse é esse muito... É um clímax longo, Absurdo, inclusive, né? é um clímax extremamente longo e incrível, né? Satisfatório. Só falar pros leitores, se você gostou do podcast, se interessou pelo livro, compre, ajude a série, porque Tem fôlego. só assim pra lançar os próximos. Compre o segundo também. Então, não adianta. É só assim pra continuar publicando. Isso. Você tem que mostrar interesse pra editora, senão a editora não vai fazer só porque tem que ter no mercado. Eles têm que ganhar alguma coisa com isso. E eles só ganham com você comprando o livro, né? E também, assim, prestigiar, porque o trabalho que a Carol fez de tradução é muito bom nesse livro. Sim. Não é assim, não tô falando porque ela tá aqui, não. Não, mas o trabalho de todo mundo. Esse livro. É que a Arqueira, Foi muito, muito a Arqueira é uma bem editora grande. Eu nunca vi nenhum livro deles que esteja abaixo do padrão, mas sempre tem uma revisão excelente, sempre tem tudo. Não, e não só isso. Quando você entra nos grupos que tem por aí, tem o do Scooby, Reino dos Livros, né? Todo mundo elogia muito a tradução desse livro. Sim, é muito bem feita. Então, é sensacional o livro. Sim. Parabéns, Carol. Obrigada, gente. Não, mas é que eu tenho um autor maravilhoso pra traduzir, né? Assim fica... Sim. Eu ia dizer fica fácil não, mas fica prazeroso Mas trabalhar. E ajuda, né? Não, quando Ajuda. é prazeroso trabalhar, você faz melhor, né? Fatalmente. Então é isso, pessoal. Acho que foi tudo que a gente falou do livro em menos de 1h30. E confiram o segundo livro que tá saindo agora. Por favor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E bem-vindo ao Canavial.